Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando mais uma semana literária. Ai, que delícia! Segunda-feira, 2h30 da tarde. E olha, essa semana tem muita gente boa para passar por aqui. Vocês não têm ideia da quantidade de escritores que eu vou apresentar a vocês ao decorrer da semana. E para começar essa segunda-feira literária, com muito bate-papo, com muito sorteio, boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Que a gente está acostumado. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem! Para começar essa semana literária com chave de ouro, a gente vai conversar, conhecer, a gente vai ter acesso aí, né, a um conto de terror que eu sei que tem uma galera que adora, né? Eu sou leitora de terror, de suspense, de crime, então eu já estou ansiosa para conversar com o nosso escritor. Ele se chama Douglas Moraes e tem um conto escrito, A Última Visita. Vamos ver? Vamos conhecer esse escritor que está aí maravilhosamente no meio literário, produzindo. Vamos ver se o nosso autor está aqui. O pessoal que está entrando. Marcelo, um beijo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nosso autor ainda não entrou, vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se ele está perdido em algum lugar. Não sei se é a primeira vez dele. Semana passada tivemos live aí a dar de pau, né? Fechamos um mês com mais de 75 autores divulgados. E essa semana a gente já começa nesse ritmo muito bom. Hoje vamos até às 11h30 da noite com muito bate-papo literário. Cadê nosso escritor? Douglas, querido, vou te convidar. Recebeu aí, Douglas? Douglas, será que ele tá me ouvindo, gente? Aí embaixo, ó, aonde tem adicione um comentário, do lado tem uma câmerazinha. Clica nela. Você vai ver meu nome. Ih, agora acho que ele caiu. Vamos lá. Aqui está dizendo que você não pode participar. Eu vou aceitar aqui o convite. Vamos ver se entra. Ah, agora sim eu estou vendo você. Tudo bem, Douglas? Bem-vindo. Tudo bem, Monique, mas eu não estou vendo você, não sei se é assim mesmo.
Isso é bug do Instagram, mas não se preocupe que a gente está te vendo, a gente está te ouvindo super bem. E quando a entrevista for para as plataformas, você vai aparecer normalmente, tá? Tá bom, então. Vamos lá. Muito bem. Douglas, é a tua primeira live literária? Primeira live. Primeira live. Menino, que responsabilidade! Começar a semana inserindo o nosso autor na primeira live. Que coisa boa! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Araucária, Paraná. Estado do Paraná. Paraná, terra boa. Tenho um amigo, Isaías. Você conhece o Rio? Não. Conheço bem pouco. Conheço só Santa Catarina, ali, Rio Grande do Sul, só esses lados. Né? Muito bem. Se tiver a oportunidade de vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinha pessoalmente, tá? Tá bom, com certeza. Agora, Douglas, me diz uma coisa. Eu tô aqui com o teu material, com o teu livro, e tem uma galera que adora terror. Tem um público cada vez maior dentro do mercado que tá curtindo não só conto, por causa da praticidade que um conto tem, mas também do terror, do suspense, em determinadas obras, crimes também. Você é escritor somente de terror ou você abrange outros gêneros? Não, na verdade o terror para mim foi assim, um desafio, porque eu não era acostumado a escrever terror, né? Até achei que quando eu fosse escrever não ia conseguir desenvolver muita coisa, mas quando surgiu a oportunidade da antologia da Lura, eu quis tentar, né, participar. Foi nos últimos dias ali, já estava praticamente fechando a antologia, já as inscrições, e aí eu mandei uma mensagem para eles lá, eles falaram, não, dá tempo ainda, tem mais uma semana de prorrogação. Aí tentei pensar em alguma coisa e saiu A Breve Vida de John e A Segunda Presença, e graças a Deus deu tudo certo. Gente, para vocês entenderem, essa dinâmica de editoras de pequeno, médio e agora grande porte, que estão promovendo antologias. A gente tem exemplo como a Canarge, se eu não me engano, que promove antologias quase que mensalmente. Isso é uma forma de divulgar autores nacionais, principalmente autores que ainda não têm livro solo, espetacular, porque eles reúnem diversos autores e vão trabalhando em cima dos escritores contos, poemas, poesias, e em determinados autores o conto vira um livro solo, ou vice-versa. Ô Douglas, isso aconteceu com você? O teu conto veio de algum livro solo? Ou você pretende transformá-lo num livro solo? Não cheguei a pensar em fazer um livro solo dele. Né? Eu acho que ele finaliza bem a história da forma como ele foi escrito. Eu acho que assim, o meu gênero assim que eu sou acostumado a escrever é mais criminal, suspense, assim, né? Policial. Mas o terror, para mim, está sendo uma experiência interessante. Eu penso em quem sabe escrever alguma coisa a respeito ou dar uma continuidade ao conto, mas eu não sei se ali encaixa uma continuidade. Acho que ele fechou bem bacana, assim, da maneira que ele fechou ali a história. E quantas páginas deu o seu conto? Deu 10 páginas. Caramba, é um conto grande! Ele era 12 mil caracteres, né? Daí foi para 14 mil, daí no e-mail eles mandam que se eles gostarem do conto, eles vão aceitar, só que eles pagam uma taxinha a mais, né? Mas aí deu certo, aí acabou ficando 10 páginas, ficou bem grandinho mesmo. Muito bem, a antologia em questão, gente, é da Lura. Então já corre lá, já segue no Instagram, porque estão sempre promovendo antologias. Essa é a tua primeira antologia? Participação em primeira antologia?
Primeira antologia, primeira escrita minha também que foi publicada oficialmente. Tá sendo, é um sonho realizado para mim. Foi um sonho realizado. Que coisa boa, mas só para eu entender, primeira publicação, primeira participação em antologia. Você tem outras coisas escritas? Tenho. Assim, não completas, né? Eu tenho 2 livros que tá em processo para terminar, mas já está aí estendendo até demais. Mas eu tenho 2 projetos grandes aí de livros que eu desejo publicar aí. Ah, tô entendendo. Quer dizer, como é que a escrita, Douglas, surgiu na tua vida? Você escreve desde muito jovem, tu foi incentivado. Como é que ela funciona com você? Olha, eu acho que foi bem natural, assim, desde criança eu já gostava, me interessava, assim, pela matéria de português, tive uma facilidade na leitura, né, eu acho que também um pouco junto com o meu primo, né, a gente sempre desenvolveu muito a criatividade, porque as nossas brincadeiras eram sempre desenvolvendo, a gente criava histórias, a gente fingia ali atuação, a gente encarnava os personagens ali, atuava e criava histórias, bastante histórias diferentes. Quando a gente era criança, a gente só brincava disso. Era só pra gente fazer o nosso filme sem câmeras ali e era bacana. Eu acho que foi estimulando a criatividade, né? Meu primo também gosta muito desse lado de criar e a gente tem isso como um sonho mútuo, assim, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, assim. Eu acho que é isso que desenvolveu essa vontade de escrever, de criar história. Sim. O teu primo também é escritor? Ele escreve, mas ele o foco dele é mais no audiovisual mesmo, assim, produção. A gente quer fazer um filme, eu escrevi a história para o filme, que a gente vai desenvolver, que vai ser Quem Era o Cara. Escrevi a história e a gente tá em projeto aí para desenvolver. Ele é produtor, né, então a gente está querendo fazer um filme, né? Ah, que bacana! Que legal isso. Agora, ô Douglas, eu tô aqui com a capa que você me mandou. Uhum. O título, gente, é o seguinte: A Última Visita, Contos de Terror. Uma antologia aí produzida pela Lura e organizada pelo Rick BZR. Falei certo? É esse que é o organizador? Este mesmo. Uhum. Muito bem. Quantos escritores estão envolvidos nesse projeto, Douglas? Você sabe? Eu acho que 40. É uma 40 galera. né? 40, eu acho que deu 40 contos, eu acho que deu mais ou menos 36, 35 autores, eu imagino. É uma galera. O lançamento já aconteceu dessa antologia? Já aconteceu. Quando Aconteceu que agora foi? na Bienal agora. Acho que foi no dia, se eu não me engano, dia 19, se eu não estou enganado, foi durante a Bienal, foi um dos últimos dias da Bienal ali, que foi o lançamento oficial da antologia. Né? Ai, que delícia! A Bienal, estive lá na Bienal esse ano, foi espetacular. Mas você não teve presente, não, né? Não, eu não fui da Bienal, não pude ir. Eu gostaria muito de ter ido, eu já teria conhecido o Rio de Janeiro também, né? Mas infelizmente não deu certo de ir na Bienal. Não, trabalhando O, também, e ficaria difícil, né? o livro Deixar para já uma chegou próxima. na tua mão? Ainda não, tá para chegar esse mês, para chegar esse mês, né? Estamos aguardando aí a Lura já enviou os correios, mas então estamos esperando chegar agora. É um processo que realmente leva tempo, principalmente por questão de gráfica. Agora, você inseriu um conto de 10 páginas. Qual é o nome do teu conto, Douglas? O nome é A Breve Vida de John e a Segunda Presença. A Breve Vida de John e a É Presença. a Para a segunda gente conhecer presença. a segunda presença. Isso. Ô Douglas, você consegue escrever aqui nos comentários, por favor, o nome do seu conto? Para que a gente possa ir conhecer um pouco mais sobre o conto do nosso autor. Ele diz o seguinte: John era um homem feliz com sua esposa Valéria, até decidirem morar juntos em uma casa já habitada por um espírito obsessor.
Ô Douglas, quem é esse casal? Quem é o John e quem é a Valéria? Então, o conto, na verdade, não nos permite, como é um conto curto, né, desenvolver tanto assim esse background dos personagens. Eu acho que, mas é um casal que é recém-casados, né, e eles se mudaram para essa casa. E a partir do momento que a vida deles começa a dar errado durante o processo que o espírito atrapalha, começa a sugar a energia ali dele, ali, atrapalhando em todas as áreas, é onde começa o conto. A partir daquele momento ali, que eles se mudam para aquela casa. Ah, então a gente tem um casal recém-casado que estão aí começando a vida a dois e vão morar numa casa. Você coloca aí cenário nesse conto, por exemplo, essa casa é dentro de uma cidade interiorana ou uma cidade no campo? Tem alguma coisa desse tipo ou não? Não, no conto não menciona esse detalhe. Na verdade, o que menciona após ele já estar depressivo, daí conta um pouco antes como que era a vida deles, uma relação com a família dela. Aí depois de ele estar já depressivo, ele já não sai da cama, já não tem vontade de fazer mais nada. A casa, a sensação que passa no conto é que a casa é uma total bagunça, sujeira mesmo. E dá essa sensação claustrofóbica do conto, essa sensação de que, porque o conto todo se passa dentro da casa. Eu quis dar essa sensação claustrofóbica também para dar esse estranhamento no conto, né? E eu acho que ficou bem bacana, assim. Acho que eu consegui passar isso. Muito bem. Quando a gente fala aí de espírito obsessor, tu acredita em espírito obsessor, Douglas? Eu acredito. Você acredita que uma pessoa depressiva, por exemplo, pode estar atraindo ou rodeada de espíritos obsessores? Não, bom, não sei. Eu acredito que isso daí depende de vários fatores. Eu acho que o espírito obsessor, ele realmente atrai, ele suga a sua energia ali positiva, ele atrapalha todas as áreas da sua vida, dependendo do lugar que você estiver, onde ele estiver ali com você. Mas eu acredito que, acho que varia, a questão da depressão, acho que varia de vários fatores, né? Não é somente isso. Sim. Sim, a depressão ela tem sintomas físicos, sintomas espirituais, né? E tudo na nossa vida é energia. Se a gente equilibra a nossa energia, a gente atrai coisas boas e atrai coisas ruins. Aliás, a gente tem vários livros, vários filmes e séries que mostram que espíritos obsessores são realmente atraídos por uma baixa energia vibratória, né? Por assim dizer. Esse espírito obsessor, fala um pouquinho dele pra gente, ou é spoiler? Então, ele já estava na casa. É um pouquinho de spoiler, não vou contar tudo, porque no final ele tem uma revelação, né? Mas ele já estava na casa, né? E ele fica ali, no conto também descreve bem a maneira como ele age, como ele observa a energia, né? Então, onde tem energia negativa, onde acontece uma briga, tem uma parte que ela briga, acaba discutindo com os pais do John ali, e tem uma briga bem feia ali, daí ele se aproveita dessa energia e consegue quase se materializar perto dela, e ela já tinha observado a presença dele ali também, então ele tenta se esforçar para não se materializar, então descreve como o espírito observa essa energia e se aproveita dela. Assim. Nossa, carregado isso, né, gente? Bem punk escrever sobre isso. Bom, a vida deles foi se tornando um inferno, até que John entrou em um estado depressivo e sua esposa decidiu abandoná-lo à própria sorte. Ô Douglas, conta pra gente como é que você desenvolveu essa parte do seu conto, porque assim, você envolve depressão, você envolve espírito obsessor, você envolve um casal recém-casado e você envolve conflitos que geram abandono. Como é que foi para você desenvolver toda essa trama? Então, que a morte ela tinha que estar presente no livro, né? Então, de qualquer forma, no conto, né,
a regra é que a morte estivesse presente. Então eu não queria que só a morte estivesse presente, né? Eu queria que o espírito obsessor estivesse ali e a pessoa que estivesse lendo no começo pensasse que é o espírito obsessor que está ali, né? Que é o espírito obsessor, que esse espírito que está falando é a morte, mas depois o espírito observa e percebe que a morte também está presente no ponto. Então, a forma como ele vai perdendo tudo na vida dele, vai decaindo, o espírito também chega a um ponto que ele percebe que não tem mais energia para sugar ali, ele já, qualquer coisa que ele faça, o John já não tem mais reação também, né? Então a morte chega ali no final e acaba ceifando a vida dele, como diz o nome do conto, né? Uma breve vida, ele morre jovem. Então eu acho que o ponto-chave disso foi quando a esposa dele deixou ele mesmo, porque por conta das brigas e tudo mais, ela acabou saindo e morando com a mãe dela, e acho que foi o ponto-chave onde a vida dele foi entregue ali para a morte tomar conta ali de tudo. Muito bem, agora, você trazendo tantos temas, né, voltados para o terror, como é que, na sua concepção, qual foi o teu maior desafio em escrever esse conto? Então, o meu maior desafio é que ficasse uma coisa um pouco superficial. Eu acho que, assim, muitos filmes também, às vezes, passam isso. Filmes de terror, eu acho que filme de terror tem essa dificuldade de passar uma profundidade narrativa. Eu acho que acaba sendo um pouco clichê, às vezes, a história. Sempre voltada a forçar alguma coisa para acontecer algo, para que a cena de terror aconteça. E eu não queria passar isso no conto. Eu queria que o conto ficasse uma coisa mais profunda, complexa, assim, sobre uma história diferente, pelo menos eu nunca tinha visto nada assim parecido, né, nesse ponto. Então eu quis fazer dessa forma. O desafio foi esse mesmo, foi achar assim que eu poderia não conseguir atingir o ponto que eu queria no conto, deixar ele emocionante da forma que eu queria, mas eu acredito que deu certo, eu acredito que foi um feedback bacana também do conto, eu acho que eu consegui atingir o que eu queria, né? Agora, o teu conto, ele é em primeira, em terceira pessoa? Quem narra é o espírito obsessor, ele narra, né? Ele que narra o conto todo, ele que descreve o que está acontecendo com o John, como que aconteceu as brigas, né, o que está acontecendo, e quando a morte aparece também, o espírito descreve como ele teme, como ele é temido na casa, mas ele teme a morte, ele não consegue entender o que é a morte, né, em si. Então temos uma dinâmica aí também com a morte. Bom, quando perdeu tudo o que tinha, inclusive seu emprego, o espírito percebeu que não poderia mais sugar sua energia, pois John já havia se tornado um homem vazio. Foi quando o espírito percebeu que uma segunda presença também passou a habitar a casa, a própria morte. Nossa, macabro isso, né, gente? Agora, ô John, me diz uma coisa. Esse conto, não sei se você vai fazer uma continuação desse conto, mas ele tem início, meio e fim? Na verdade, quando o John morre ali, eu acredito que o protagonista ali não é só o John, eu acredito que o espírito é um protagonista maior no conto, mas ele passa uma sensação de continuidade porque assim que a morte ceifa a vida do John, o espírito continua na casa e é descrito isso no final, que um outro casal, né, uma criança, vão observar a casa lá para alugar e tudo mais, e a menina sente a presença do espírito, ela olha, ela vê o espírito, e nessa hora o espírito também narra essa parte, né? Narra, nossa, pela primeira vez eu percebi que eu estava sendo materializado, quando a criança me viu e apontou o dedo para mim. E tem um vulto que passa atrás da criança no final, que é subentendido que é a morte ali, né? Que também está ali pronta para ceifar a vida de quem for a pessoa que for morar ali. E no final a mulher olha para a criança com um olhar estranho, parece que ela está possuída, e fala umas frases ali para ela, né? Que em breve todos nós partiremos daqui. Não se preocupe, filha, em breve nós partiremos daqui. Aí fica subentendido isso, que vai continuar, o espírito vai continuar
atrapalhando a vida de outras famílias, outras pessoas. Ai, gente, isso dá um livrão, hein, Douglas? É o que Eu dá acho, um espaço de infinidade, né? eu acho, hein, Douglas, que isso dá não só um conto, mas um livrão de narrativa longa aí desenvolvendo essa história. Adorei, gente. Quando mete criança, então. Porque criança, querendo ou não, é um catalisador, né? Isso. Elas veem tudo, sentem tudo, muito mais do que um adulto. Uhum. Adoro, gente. Bom, o Douglas, como ele falou anteriormente, ele é do Paraná. Quando criança, junto com seu primo, qual é o nome do seu primo, Douglas? É Michael Thomas. Maicon, junto com seu primo Maicon, brincava ali criando histórias e eles faziam atuações improvisadas dos personagens criados. Qual é a tua história favorita quando você era criança? Você tem algum da Marvel ou algum autor de terror que você goste? Quem te inspira? Olha, é, eu gosto muito de fazer. O meu gênero favorito é, como eu falei, o criminal, suspense, né, policial, mas eu gosto muito de protagonistas anti-heróis, sabe? Eu acho que eu gosto de passar isso com o protagonista, que ele não é o mocinho em si, ele tem os seus defeitos, ele tem o seu lado negro também na história. Eu me inspiro bastante, assim, eu gosto muito do George Martin, eu gosto das Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que a maneira como ele descreve os personagens, assim, a maneira como os personagens também, todos eles têm um defeito, todos eles têm seu lado ruim, né, não tem exatamente um protagonista bonzinho ali. Eu me inspiro bastante no George Martin, assim, nessa questão do protagonista, assim. É unânime, né, gente? Ele arrebenta, todo mundo adora. Não tem um escritor aqui no projeto que não tenha citado ele. Bom, na adolescência, o nosso autor criou um roteiro e uma história completa chamada Matador de Aluguel, pelo qual está adaptando a escrita para um livro. De onde surgiu o Matador de Aluguel, Douglas? Isso daí foi uma ideia que eu tive, que quando eu criava esses roteiros para a gente fazer essas atuações, né? E ele surgiu de uma ideia mesmo, assim, não foi nada, não foi inspirado em nada, mas a ideia é justamente também o protagonista do Matador de Aluguel, ele também é anti-herói, né? Então ele acaba descobrindo ali que o pai dele morreu, foi assassinado, e ele busca a vingança ali contra quem matou o pai dele, né, na história. E esse livro tem previsão para publicação agora em 2024, 2023 ou está muito cedo? Não, eu acredito que em 2024 eu quero terminar o Rastros de Inverno, né, que é o projeto que eu estou fazendo, que é um outro livro também, mas Matador de Aluguel eu quero dar sequência também logo depois. Talvez 2024, 2025, se for possível. Nossa, então teremos mais de uma obra no mercado aí. Matador de Aluguel. Em 2014, o nosso autor começou a escrever Rastros de Inverno, seu principal projeto literário de gênero suspense criminal. Ô Douglas, você pode falar um pouquinho desse livro pra gente? Protagonista, trama ou não? Claro, então a história se passa com duas crianças que convivem com um pai que lida com o tráfico de drogas, envolve com muita coisa errada, né? E eles acabam absorvendo toda essa má influência dos pais, né? Então a história se passa um pouco antes, né? Quando eles eram crianças, ali o que eles passaram, né? Eles eram bem pobres também, numa região lá de uma cidade do estado do Tennessee. E depois, quando eles já estão já mais velhos, eles acabam descobrindo uma dívida aí do pai dele, e um antagonista acaba aparecendo atrás do pai dele, cobrando essa dívida, e os dois têm que acabar se unindo aí para
para tentar confrontar esse antagonista aí, esse problema que o pai dele deixou para trás, o pai deles, né? Muito bem, temos aí muita ação, então, para 2024. Em 2019, o autor escreveu uma história para um filme real, que será produzido pelo seu primo, realizando, assim, um sonho de infância, que antes era apenas uma brincadeira. Essa história que vocês estão produzindo, né? Uma história para um filme real. Esse filme, ele também vai sair em 24? Tem previsão? Não, a gente está ainda desenvolvendo, aí falta ainda atores ainda e tudo mais, né? A gente tem, o meu primo também mas já está começando a produção já para a gente fazer as primeiras cenas e tudo mais, mas não tem uma previsão específica ainda de quando que a gente vai conseguir lançar. E tem nome? Qual é o nome? Já foi intitulado? Ainda não. Por enquanto é só a gente chama de Projeto Petrobras aí, que é o objetivo dos inimigos lá atingir o Petrobras em Araucária, né? São terroristas do Oriente Médio, então a gente não tem um nome ainda, a gente não nomeou ainda o filme. Ah, então ainda está em construção, gente. Provavelmente teremos que aguardar mais um pouquinho, né? Teve sua primeira publicação oficial em 2023, com um conto de terror chamado A Breve Vida de John e a Segunda Presença, que é o conto tema da nossa live, onde o autor falou um pouco sobre os personagens, sobre essa trama. Aliás, Douglas, a capa que você me mandou não é a capa do teu conto, né? É da antologia, não é isso? Da antologia, isso. Uhum. O teu conto tem uma capa só para o seu conto ou não? Não tem, porque eu ainda não tenho uma ideia de fazer um livro dele, né? Quem sabe eu possa ainda desenvolver para fazer um livro, mas por enquanto não. Ah, é porque em algumas antologias eles inserem a capa, por isso que eu perguntei, porque alguns contos têm capa, outros não, e como eu não conheço essa antologia ainda, é sempre bom a gente saber, né? Bom, esse conto está à venda onde, Douglas? Então, eu acredito que a Lura lançou, mas não, bom, pelo menos eu não encontrei ainda onde que está à venda. Não sei se a Lura vai pôr na Amazon, você vai colocar esse ano ainda. Eu acredito que ela não lançou ainda ali para venda. Ou vai esperar chegar nas mãos dos autores primeiro. Não sei. Ah, quer dizer, houve o lançamento na Bienal, mas deixa eu ver se está aqui no site da Amazon. Você já se certificou se está na Amazon? Eu procurei, não encontrei ali, pelo menos no Google ali, nas primeiras pesquisas, não encontrei. Vou ver aqui para vocês se eles colocaram A Última Visita. A Lura tem site? Tem, sim. Ou só Instagram? Não, acho que tem site, sim. Ah, então deve estar disponível, gente, lá no site da Lura, tá? Vou botar aqui para vocês, ó. Lura. Porque aí quem quiser já acessa lá A Última Visita, que é o nome da antologia. Deixa eu botar aqui, A Última Visita. E aí vocês vão encontrar dentro dessa antologia contos de diversos autores. E o Douglas, obviamente, é um deles. Agora, o Douglas, me diz uma coisa. Antes de sermos escritores, antes de produzirmos boas histórias, falo isso porque eu sou escritora também, eu costumo dizer que temos que ser leitores. Como é que é a tua relação com a leitura? Você lê diariamente? Você não gosta muito de ler? Como é que funciona isso com você? Eu leio bastante, gosto muito de ler. E só lê livros de terror, suspense e crime ou não? Eu gosto bastante assim, desse tema, mas eu leio um pouco de tudo, romance. Se for um livro que me interessa, eu leio de tudo, qualquer gênero. Você está lendo alguma coisa agora? Agora eu tô lendo Morte Súbita, da autora do Harry Potter.
Ah, já ouvi falar. Você tá gostando? Eu tô no comecinho, tá? Ele é um pouquinho lento no começo, mas eu vou falar que ele desenvolve bem. Mas eu tô gostando sim, eu ouvi falar que desenvolve bem depois. Eu já ouvi falar, parece que ela até mudou o nome artístico para não ligarem ela a Harry É, Potter direto e tal. aham, Depois voltou atrás, teve um negócio desse. Mas eu já ouvi falar desse livro, dizem que é muito legal, muito interessante. tem bastante Agora, personagem. é o quê? Ele tem muitos personagens diferentes também, bem interessante isso, né? Envolve uma Fica aí, comunidade, vários personagens aí, é bem legal. fica a dica de livro da J.K. Rowling, né? Porque é só Harry Potter, só Harry Potter. Depois eu, inclusive, vou separar aqui na minha lista, que eu tô para ler esse livro, já tô tem. Ai, se eu não me engano, tem um livro nacional com o mesmo nome. É mesmo? Se eu não me engano, eu acho que tem. Depois eu vou até procurar. Agora, ô Douglas, voltando um pouquinho aqui para o teu conto, o que que você quer que chegue nos leitores através da tua trama de 10 páginas? O que que você quer passar para os leitores? É, eu acredito que o objetivo mesmo da antologia é passar esse estranhamento, né? Essa sensação de medo, de desconforto, né? Eu acho que o que eu quis passar no conto foi isso mesmo. Dar essa sensação de agonia à pessoa que está lendo ali. Porque o John fica o tempo todo ali naquela casa e uma casa suja ali, ele não tem força para fazer nada, né? E tem todo aquele suspense também, porque a polícia bate na porta da casa dele, daí acaba dando uma notícia aí para ele que ele acaba ficando um pouco surpreso. Então, essa sensação de mistério, de onde ele está, que lugar é esse, né? Por que que aconteceu isso? E essa sensação de medo, assim, do espírito ali, toda hora observando. É meio macabro isso, né? Como é que você avalia o ponto alto da tua história? O ponto alto, eu acho que é quando o espírito acaba revelando algumas coisas ali a respeito da casa e o que aconteceu com ele. E acho que é um pouco assim bizarro a maneira que acontece com, com um membro da família dele, né? Eu acho que esse é um ponto alto assim do conto, depois que a polícia conversa com ele e ele acaba caindo na real assim, do que está acontecendo. Ele fica muito tempo ali preso, então ele não tem muita perspectiva da vida. Então depois que ele percebe de fato o que aconteceu, acaba sendo tarde demais para ele. Ah, já conseguimos tirar alguma coisa do nosso autor, que ele falou que não ia dar spoiler, já Ainda conseguimos não tirar foi. alguma. Agora, Douglas, com tantos contos de terror sobrenatural no mercado, todos os dias um contista de terror, um escritor voltado para esse gênero nasce, publica, escreve. Qual é o diferencial da tua obra, do teu conto? Bom, eu acho que é porque ele não se agarra muito a clichês, assim. Eu acho que já o fato de. Eu acho que a antologia em si já não é muito clichê, porque os protagonistas todos vão ter que morrer, né? Então isso é um pouco diferente. Mas eu acredito que seja isso mesmo, assim. Ele tem uma. Por se passar sempre ali daquela maneira, e o ponto de vista do espírito. Eu acho que é bem diferente também o fato do espírito estar observando ele, estar narrando, como, como ele observa o protagonista. Eu acho que é um diferencial do conto. Muito bem. Agora, eu tô com essa dúvida desde o início da live e esqueci de te perguntar. Esse conto você produziu especialmente para participar dessa antologia ou você já estava com ele escrito e modelou para jogar na antologia? Não, foi especialmente para antologia, porque eu nunca tinha escrito terror. Foi a primeira escrita de terror minha foi esse conto. Aí surgiu a ideia, fiquei pensando como que eu vou fazer. Eu até achei que eu não ia conseguir desenvolver, mas aí veio a ideia
da maneira como dava para começar ali, dessa forma, né, com o espírito narrando, eu pensei, acho que dá para desenvolver alguma coisa. Então, quando vem essa empolgação criativa, eu acho que daí vai... Eu gosto muito de escrever, eu não gosto muito de pensar a respeito de toda a trama antes de escrever. Eu gosto de ter uma ideia e ir escrevendo, desenvolvendo e fluindo da maneira que eu estou escrevendo. Então, quando eu estou escrevendo uma história, um livro, nem eu sei qual vai ser o final dele. Eu gosto de deixar fluir, sabe? Exatamente, até porque os personagens ganham vida, né? São eles que acabam aí nos dizendo o que fazer. É muito interessante essa dinâmica. Você tem projetos para novas antologias ainda esse ano ou ainda não apareceu nada? Por enquanto, eu estou aguardando a Lura lançar uma nova antologia aí. Ela lança bastante poesia, poemas, né? Mas eu prefiro participar mesmo de uma antologia maior. Eu estou guardando a próxima antologia da Lura, eu estou observando algumas outras editoras também que possam participar de uma outra antologia. Eu acho que é uma maneira fácil de divulgação do autor também, né? Você fazer um conto ali, divulga de uma forma mais rápida também, não demanda tanto trabalho. Eu acho que eu gostei dessa, é a primeira antologia que eu participei, e eu também não sabia que tinha essa dinâmica de antologia. E depois que eu descobri, eu quero participar de muito mais. Hein? Foi mordido pelo bichinho da antologia, gente. É assim mesmo. O Douglas, a editora Carnage, acho que é assim que se fala. Eles estão... Hã? Eu sigo eles no Instagram também, estou acompanhando. Eles estão produzindo agora a antologia de terror Ho, 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 que é terror no Natal, porque eles vão fazer um recesso agora. Eu estava pensando até em me inscrever, me aventurar no terror, porque eu sou do drama, né? Eu sou do drama que fui pro crime. Mas o terror em si é me tirar da zona de conforto. E as antologias que eles promovem são sensacionais. Então vale a pena, está aberto lá o edital para todos os autores aí que quiserem, enfim, fazendo propaganda do coleguinha aqui, porque vale a pena. Aí, antologia de terror, 31 de outubro, 31 de outubro com o Natal. Eles deram essa misturada boa aí. Duas épocas do ano que eu amo, então vale a pena. Agora, Douglas, vamos fazer uma rapidinha literária? Opa! São 7 perguntas e você não pensa. Você só responde, tá? Você prefere livro único ou série? Olha, série. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem nenhum spoiler. Eu odeio spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Não, um livro por vez. Você empresta livro ou você sai correndo? Olha, tem que ser uma pessoa muito de confiança, hein? Tem que ser uma pessoa muito de confiança para emprestar, mas eu empresto se for um amigo bem próximo, senão não. Você empresta com a data de devolução já carimbada, né? Ai, meu Deus, isso é muito bom. Agora, qual é o conselho, a dica que você dá para escritores que, assim como você, estão se aventurando nessa viagem que é publicar em antologias, escrever livros com narrativas longas, mergulhando aí nesse processo editorial? Olha, a dica que eu dou é siga a sua intuição, o que você acha que vai ficar bom, siga o seu feeling, né? Não fica muito preso, né? Não sei se o português está legal, não sei se a história é bacana assim, não sei se os leitores vão gostar dessa forma como eu estou escrevendo, ou se essa história é bacana ou não, se agrada você, se você gostou do personagem, se você tem uma trama que você tem em mente, escreva assim, não fique se prendendo a muita coisa, porque
Eu acho que a escrita é uma forma de você expor a sua arte, né? E a arte ela tem que ser espontânea, ela tem que vir do coração mesmo, assim, da criatividade. Ela não tem que ser uma coisa assim muito elaborada, muito pensada, não. Ela tem que ser uma coisa muito de feeling mesmo. Exatamente. Agora, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, trocar ideia, acompanhar o seu trabalho, te mandar direct sobre o conto, qual é o teu arroba? Douglas.a.p.moraes com E. Eu vou marcar um autor aqui na live como colaborador para que essa entrevista apareça no Instagram dele, no meu e em todas as plataformas do podcast literário, do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Agora, Douglas, quando você tiver o link de venda, você me manda pelo direct para que eu possa compartilhar com os seguidores nas minhas redes também, que aí a gente acaba sinalizando. Mas, a princípio, essa antologia está à venda no site da Lura. Deve ser Lura Editorial, né? E aí as pessoas podem acessar lá. Se sair o e-book, porque eu acho que é só livro físico agora, se sair o e-book, você manda o link também, para que a gente possa aí estar compartilhando para os nossos seguidores, tá? Sim, claro. Pode deixar. Muito bem. Douglas, você se saiu muito bem nessa primeira entrevista. Você estava nervoso? Bastante. Bastante nervoso. Nem pareceu. Eu quero, assim, muito te agradecer mais uma vez. Você foi ótimo. Bater esse papo com você, conhecer o seu trabalho, você criar essa ponte com os leitores, seguidores, é super importante. Não pare de escrever, não pare de participar de antologias e volte no podcast sempre que você quiser. Muitíssimo obrigada, tá, querido? Eu que agradeço, Monique. Obrigado pela oportunidade, tá? Sucesso. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje temos bate-papo até às 11h30 da noite. Douglas, um beijo, querido. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.